Vamos direto ao ponto de uma grande disputa de poder que está rolando nos Estados Unidos. A questão é, quem manda nos militares? É o governo federal ou são os governadores dos estados? Olha, essa é uma batalha que está testando os limites da autoridade e até da própria Constituição. Para a gente começar a entender essa história, tem uma pergunta que a gente precisa se fazer. O que acontece quando o exército simplesmente aparece numa cidade sem ter sido convidado? Pois é exatamente essa questão que está no centro de toda essa confusão. Então, para a gente entender o tamanho dessa crise, a gente precisa olhar para um evento bem específico, uma movimentação de tropas que, olha, foge totalmente do que a gente está acostumado a ver. O que acendeu o pavio de toda essa discussão foi o seguinte: tropas da Guarda Nacional do Texas foram mobilizadas e estão lá, de prontidão, pertinho de Chicago, em Illinois. E aqui vem o detalhe mais importante de todos. O governo de Illinois não pediu para elas irem para lá. Ninguém chamou. Certo, mas por que isso é um problema tão grande? Para entender, a gente precisa lembrar rapidinho o que é a Guarda Nacional. Basicamente, ela é uma força militar dos estados. Quem ativa essa galera são os governadores, geralmente para emergências locais, tipo um desastre natural. Ou seja, é uma ferramenta do estado e não do governo federal. E é aí que está o X da questão. Essa mobilização não partiu dos governadores, muito pelo contrário. É o governo federal que está mandando essas tropas. E para onde? Para estados que têm governadores que já falaram com todas as letras que não querem essas tropas lá. Então, o que a gente tem aqui é um choque direto, uma batida de frente entre a ordem federal e o poder dos estados. Tá, mas qual é a justificativa do governo federal para uma medida tão forte assim? Vamos dar uma olhada no que eles dizem oficialmente. Bom, a resposta oficial é bem curta e grossa. Eles dizem que a mobilização é para garantir que a lei seja cumprida. É basicamente o argumento de que eles estão ali para manter a ordem e pronto. E essa justificativa se apoia em duas coisas. Primeiro, eles dizem que é para proteger os agentes da imigração, o famoso ICE, que virou um alvo de conflito em várias cidades. E segundo, eles estão batendo na tecla da desordem, falando que cidades com muitos protestos estão fora de controle e que os governos locais não estão dando conta do recado. Claro que os estados veem essa história de um jeito completamente diferente, né? Agora vamos virar a moeda e ouvir a resposta dos governadores e da oposição. Para quem é contra, essa história não tem nada a ver com lei e ordem. Eles estão dizendo na lata, isso é uma jogada política. A acusação é que estão usando uma força militar que deveria servir ao país inteiro como se fosse uma peça no tabuleiro de xadrez para empurrar uma agenda ideológica. Então, olha só como o impasse fica claro. De um lado, o governo federal com o discurso de lei e ordem. Do outro, os estados acusando tudo de ser uma grande jogada política. São duas versões da mesma história que simplesmente não se encaixam. Bom, e quando a política não resolve, para onde vai a briga? Para o tribunal, claro. A coisa ficou tão séria que o conflito saiu do palanque e foi parar na mão dos juízes. Vamos ver como essa batalha está acontecendo na justiça. A grande pergunta que os juízes têm que responder é a seguinte: o poder do presidente é maior que o poder dos estados? A Constituição permite que o presidente mande a Guarda Nacional para um estado, mesmo que o governador diga não? É isso que os tribunais estão tentando decidir agora. E isso não é só teoria, não. A briga é real. Já tem processos rolando, com audiências marcadas em cidades como Portland e Chicago. Nessas audiências, os juízes estão debatendo para valer até onde vai o poder do presidente. Para a gente ter uma noção do peso do que está acontecendo agora, vale a pena dar uma olhada na história. Esse tipo de confronto entre o governo federal e os estados não é a primeira vez que acontece. Mas olha, é uma coisa extremamente rara. A história ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. Sabe qual foi a última vez que uma briga desse tamanho aconteceu? Foi lá em 1965, num cenário completamente diferente, durante o movimento pelos direitos civis. Só de comparar esses dois momentos, a gente já viu quão incomum e séria é a situação de agora. Pensa bem nisso. Faz mais de meio século que um presidente não usava esse poder de passar por cima de um governador e mandar tropas federais. Isso dá uma dimensão do tamanho da tensão que a gente está vendo hoje. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta fundamental. Uma pergunta que existe desde que os Estados Unidos foram criados e que está sendo testada de novo com força total. No fim do dia, numa briga direta, quem dá a palavra final? É o Estado ou é o governo federal? A resposta para essa pergunta vai definir como o poder vai ser dividido por lá pelas próximas gerações.